Olha, gente, hoje eu vou colocar um trecho de algo que eu disse em maio de 2021 acerca da situação da professora Monique, porque todos nós sabemos, e não sei por que não há manifestação intensa da defesa nesse sentido, mas nós sabemos que essa mulher não cometeu crime nenhum, ela não foi desatenciosa com o filho dela, a juíza comprovou que ela era uma mãe cuidadosa, a juíza chega a escrever isso na pronúncia, que para ela está constatado que a Monique de fato era a mãe cuidadosa e atenciosa da qual as testemunhas todas foram lá falar, né? As testemunhas, os informantes. Mas o que a gente não percebe é que tanto a professora Monique quanto a maioria absoluta das mulheres que conhecemos, elas aprenderam culturalmente, né, no seu processo de socialização, a ficar relevando o caráter perverso e por vezes criminoso comum aos homens. E porque é comum, a gente acha que isso não precisa ser rebatido. E aí eu vou colocar esse pequeno trechinho, onde a gente vai ver que o principal acusado da morte do menino Henri, ele tinha por hábito ter várias namoradas, ser impaciente com os filhos dessas namoradas, ele era um homem controlador, e a gente deixa isso passar despercebido, mas é muito estranho isso. Vou dizer uma coisa de verdade. Um homem, um ser humano do sexo masculino, por mais que ele seja um excelente presidente da república, um deputado impecável, mas se esse cara tem por hábito, por exemplo, ir a um prostíbulo, pagar para fazer o que ele, digamos assim, não tem coragem de fazer na vida sexual cotidiana, ele está contando que tem um mau caratismo característico aí. Mas veja esse pequeno trecho de 2021, que deve durar aí no máximo 5 minutos, e depois eu vou voltar para mostrar como que essas coisas elas têm ligações com algo que está acontecendo atualmente. Nós temos aí falas do delegado Palumba, que acho que é Palumbo, né? Palumba, que esteve no caso Nardoni, falas da Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, e falas do senhor Leniel. Tudo isso eu vou passar para você nesse vídeo, para a gente entender como que essas coisas estão ligadas com aquilo que eles acham que é algo conservador, mas que é algo perverso em si mesmo. Né? E já que essas pessoas todas estão aí namorando com a carreira política, então eu vou mostrar para vocês algumas coisas até políticas de onde essas pessoas emergem. Mas fique aí primeiro com esse trechinho que eu estava falando sobre o caráter do senhor Jairo, o principal suspeito de assassinar o pequeno Henri, e daqui a alguns minutinhos eu volto para falar dessas outras três figuras aí. Ele tem umas excentricidades, né? Por exemplo, ele proibiu ela de contratar alguém para montar um móvel que ela estava montando o quarto do menino. Ele proibiu, porque ele falou assim que, como ela tinha um corpo muito bonito, o cara ia ficar montando o móvel olhando para o corpo dela. Aí as funcionárias da casa, a babá e a empregada, tentam montar. Aí tem um outro episódio das obsessões dele, que ele fica irado porque acho que um fio de entrada USB, ou algo do tipo, HDMI, estava aparecendo, o fio não podia aparecer ao lado da televisão. Aí o fio aparece que esse homem vira um demônio por causa disso. Nesse caso desse fio de HDMI, ele chega a ligar para a empregada depois do horário, que ela já estava na casa dela, ligar para ela, e com palavrões ele fala, né, que ela tinha que enfiar esse fio na BCT dela. Para quem sabe ler, meia palavra basta, né? E também nos seus órgãos anais. Mandou ela enfiar o fio. Era um cara que tratava assim as mulheres que o cercavam, né? Seja a esposa, seja as empregadas. Ele banaliza a criança, ele ridiculariza a mulher. E aí, olha a sutileza desse Dr. Jarim. Naquela noite, ele a convida, o menino está dormindo na cama do casal, que era onde ele dormia, os dois estão assistindo um filme. Aí naquela noite ele fala assim, não, vamos pro quarto de hóspede, porque toda vez que o Jarim ficava com raiva da relação da mãe com o menino, ele ia pro quarto de hóspede. Aí ela convidou ele para ir pro quarto de hóspede, já que o menino estava dormindo na cama deles, né? A princípio talvez para namorar. Aí chega no quarto de hóspede e ele a convence a se medicar, né, a tomar os seus soníferos. E aí na mente dela que deve ter acontecido toda a violência dele contra o menino, porque ele já acorda com o menino morto. Coisa do mundo da lua não. Eu já vi isso acontecendo nesse sentido de, já recebi isso nos meus atendimentos, de pessoas que agem com essa sutileza e que a pessoa fica assim, como é que eu vou provar que não foi assim? Né?
A justiça tem que ouvir essa mulher. Enfim, tracei aqui, talvez de maneira um pouco cansativa para alguns, o perfil desse homem. Mas a sociedade faz o quê? Quer futricar, cutucar, culpabilizar a mulher que não tem essa personalidade. Quem sabe algumas mulheres que a conhecem, né, não pudessem ir lá dar um testemunho sobre a personalidade dela, né? Mas o que eu acho estranho é que, com este homem, com esse quadro todo evidente, a sociedade, a opinião pública, o poder público está tendendo a eleger uma outra criminosa, que é a mãe do menino. Quando o único criminoso é o Dr. Jairinho. Né? Mas aí a pergunta é essa: por que a misoginia institucional emerge em umas horas dessas? Porque a gente fica impressionado com a imagem, né? Não, gente, essa mãe, como é que esse menino morreu? Mas o que a Monique fez não foge ao cotidiano da maioria das mães. A maioria das mães cairia na mesma tragédia. Bom, gente, o que a gente vê, várias pessoas, né, além disso tudo que você acabou de assistir sobre o Jairinho, nós temos algumas pessoas que elas têm aquela coisa assim: eu sou autêntico, eu sou sincera, né? E são pessoas que elas preferem não conhecer a lei que há na democracia. E aí elas ficam olhando apenas para o próprio umbigo, né? Eu perdoo quem eu quero, eu tenho raiva disso. O Palumbo vai falar daqui a pouquinho. Ela diz, né, nesse podcast que a Ana Carolina fez com ele, que ele não aceita que ele maltratou lá o casal Nardona no carro, que para ele é o seguinte: se está preso é porque fez por onde? Quando a realidade é exatamente o contrário. Nós temos muitos presos no Brasil, uma quantidade imensa, que estão presos por serem pobres, né? Aquele deputado que perdeu o mandato de São Paulo falava que as mulheres ucranianas são fracas porque são pobres. Na verdade, tem muito brasileiro preso porque é pobre. Nós temos hoje no Brasil, né, já a 12ª criança morta no Rio de Janeiro. E ninguém se importa com isso porque não é criança filha das elites. Aí você vê o Palumbo e a Ana Carolina, essas pessoas que não são tão poderosas e tão ricas assim, mas não têm consciência do próprio lugar de onde elas emergem. E aí saem falando por aí que quem está preso fez por onde, que eu não quero nem saber. Por exemplo, a Ana Carolina não sabe a verdade dos fatos sobre as pessoas que foram acusadas de assassinar a filha dela. Né? E saem por aí fazendo um monte de coisa, mas eu queria chamar a atenção sua para algumas falas, porque essas falas elas denunciam algumas coisinhas. Preste atenção, por exemplo, nesse trecho da entrevista da Ana Carolina ao Palumbo. Né? Contei que a minha vida era toda do avesso, era toda errada, e depois que eu me encontrei com Jesus, sou católico, tive uma perda na minha vida. A mãe do Antonello faleceu 18 dias após o parto. Quem mais me ajudou foi a Sabrina Palumbo, minha atual esposa, que eu amo demais. E hoje eu falo que eu estou na luz, eu devo muito a ela. Eu devo demais para a Sabrina Palumbo, porque ela cuida do meu filho com amor. Ela é uma mãe, ela me perdoou, já vou chorar. Ela me perdoou por todas as cagadas que eu fiz na minha vida, por todas as minhas burradas, as minhas idiotices. Eu sou tão grato a Sabrina que eu não posso mais errar. Mas eu não era assim. Sim, porque todo mundo já errou um dia. Olha que interessante, gente. O senhor Palumbo, o senhor Justiça Própria, o senhor dono da moral, o que eles fazem? Ele acabou de dizer aí, você ouviu falando que ele fez muitas cagadas, usa essa expressão. Ele fez muitas cagadas na vida, e a Ana Carolina até completa, todo mundo fez uma besteira na vida. E aí ele é grato a Jesus porque o perdoou. Aí Jesus o perdoa e ele se torna delegado ou investigador, sei lá o que ele era na polícia, para ficar atormentando a vida de pessoas acusadas, independentemente de a acusação ser comprovada ou não. E a gente tem um exército de brasileiros assim, que se sentem gratos a Deus porque tiveram a vida transformada, mas acham que isso agora é licença para saírem atormentando a vida de pessoas, acusando pessoas injustamente, igual fazem com a professora Monique. Né? Aí ele e a Ana Carolina com essa história de que todo mundo errou na vida. É engraçado. Todo mundo errou na vida, ele é profundamente grato à mulher dele. É até uma história estranha, né? Salvo engano, me parece aí que ele se envolveu com uma pessoa, teve filho com essa pessoa, aí a pessoa faleceu e aí a atual esposa dele retorna a ele e cria o filho desse outro relacionamento que ele teve. Então, quer dizer, eles são perdoadinhos por todo mundo a vida inteira, são sincerinhos, né? Sinceriozinhos.
mas querem a desgraça de todas as pessoas. Ele até se mostra um bom pai, tem medo dos filhos adoecerem e tudo, mas é aquela coisa meio de máfia, sabe? Aquela lógica da máfia. Porque o cara tem uma função pública, antes de delegado, agora de deputado federal, já teve de vereador também. Ele tem funções públicas onde ele acha que ele está ali para pisotear, esmagar vidas e histórias em relação às quais ele nada entende. Eles criaram um padrãozinho na cabeça deles e tudo que fugir aquele padrão será punido. O que é uma atitude profundamente desonesta. Mas é isso, o brasileiro fica achando isso bonito. Né? Mesmo ela falando, né? Ah, todo mundo erra na vida. Pois é, todo mundo erra. Tem muita gente, que é o caso da professora Monique, que não errou, está sendo injustamente julgada, condenada, presa inocentemente. E eles não querem rever essas histórias, eles querem maltratar as pessoas porque elas estão presas sem avaliarem as histórias como Deus avaliou a história deles e restaurou a sorte deles. Mas engraçado, eles continuam boca porca, com aquele sincericídio conveniente, porque eles são sinceros para condenar os outros, mas querem ser compreendidos pelo mundo inteiro, né? Preste atenção em mais esse outro trecho aqui. Sim, mas eu não aguento ver meus filhos doentes. O que me derruba? Meu filho tá com uma febrinha, me derruba. Eu não aguento. É difícil. Meu filho recentemente fraturou o punho. E meu filho é meio dramático, assim. A gente não consegue ver nossos filhos Aí sofrer. ele fica, joga bola, gosta de jogar bola. Aí acontece alguma coisa, ele se joga no chão. Ele é dramático. Então quando ele machucou o braço, aqui ele chegou, ai meu Deus, aquela história toda. Eu falei, não filho, não foi nada. Porque ele é tão dramático que quando é sério, você não acredita, já sabe, né? Você fala, não é possível. Aí eu fui apertando o braço dele, apertei aqui, não deu nada. Quando eu apertei aqui, ele gritou. Você sentiu? Aí eu falei, não, calma. E ele é dramático, mas não nesse nível, né? Aí meu marido chegou também, fez o teste, gritou. Aí eu falei, agora é real. Aí quando ele chegou com... Tá com quantos anos? Meu filho tem 7, tava com o braço engessado. Fraturou o punho jogando bola. Vocês viram que interessante? Olha só, não estou aqui zombando da situação da Ana Carolina e do filho dela. Estou mostrando como as pessoas elas são convenientes, porque olha só, vocês viram a Ana Carolina falando que ela achava que o filho dela ela acha que o filho dela é um pouco dramático, e aí o menino realmente tem um incidente em casa. E aí ele ainda fala que ela fez um teste que ele gritou. Aí veio o pai também, fez outro teste e ele gritou. Onde é que eu quero chegar? Todo mundo no Brasil inteiro, por que não dizer no mundo, está acusando a professora Monique de não ter percebido os sinais que o Henri dava. E ela não realmente estava percebendo, porque ele estava dando sinais de uma criança que estava insatisfeita com o novo relacionamento da mãe, e onde muitos profissionais falam, não mamãe, não vai para a sua filha não, o filho puxa o filho para o desenvolvimento, ele precisa crescer, ele precisa se relacionar. Então as pessoas estimulam a mãe a tentar fazer uma outra leitura disso. O menino estava na psicoterapia, e ele nunca narrou à mãe as violências que se alega que ele sofria. Ele nunca relatou à mãe. Segundo o pai, ele falou para o pai dar abraço apertado, e até essa acusação que a criança faz que alguém esteja levando o abraço apertado, seria interpretada pela própria Ana Carolina como uma situação dramática. O menino é dramático. Dizia-se que o Henri era um menino dramático. E a professora Monique era toda cuidadosa, que eu já conversei com pessoas próximas da professora Monique que diziam isso, que as pessoas até achavam que o menino era muito afrescalhadinho, porque a mãe era muito protetora, muito carinhosa com o menino até os últimos dias da vida dele. Tanto é que ela vai dizer no depoimento dela, que o menino disse para ela na última noite em que ele estava vivo, mamãe, eu vou cuidar de você. Ou seja, o menino já estava em processo também, né, de sentir que a caminhada dele que estava acabando, que ele dê esse aviso para a mamãe dele. E aí ele deve estar lá do céu olhando, tomara que não, né, que Deus nos dê paz a ele, porque por aqui não deixa o menino ter paz, estão usando o nome dele para ascenderem politicamente. E aí o menino disse para a mamãe, olha, eu vou cuidar de você, e ela não entendeu o que era aquilo, nunca mais ela viu o filho dele a partir da madrugada do dia seguinte. Mas olha que interessante, as pessoas compreendem tudo que a Ana Carolina fala, e as pessoas não querem compreender o que a professora Monique falou com todas as letras no depoimento dela que eu estou colocando aqui de 6 em 6 dias no meu canal, e fazendo pequenas análises. Então, essa que é a questão da conveniência, um monte de gente que quer fazer uma república dos convenientes, né? Eu protejo a minha família, meus negócios, minhas pessoas, um monte de gente covarde que não está nem aí para ninguém e que vai usar do seu voto para chegar à política.
Agora, o nível de perversidade, ou seja, a perversidade chega ao seu nível maior quando a pessoa consegue fazer, igual uma corrente que está em voga ainda no Brasil, misturar crime, arma, Deus, conveniência. O cara xinga palavrão, mas quer que o outro seja punido sem saber se o outro cometeu crime. Quando consegue se juntar isso tudo e botar Deus no meio, aí é tragédia. E aí eu quero mostrar para você um trecho de uma entrevista que o senhor Leniel concedeu, onde ele vai começar a falar da preocupação dele com o genocídio das crianças. Ele que foi um pai que não era tão presente assim na vida do filho dele, muito mais ausente, ou seja, infinitamente menos presente do que a professora Monique, né? A professora Monique era intensamente presente na vida do pequeno Henri, para esse cara ficar falando essas coisas que ele está falando. Ó. Satanás, né, ele sabe que vai acontecer alguma coisa, ele vem em cima de criança, né? Vamos falar num timeline, numa linha de tempo bíblica, né? E a Bíblia, né, tá aí, vamos falar, por exemplo, Jesus, né? Quando nasce Jesus, Herodes baixou um decreto para matar todos os meninos de 0 a 2 anos. Ali foi um grande genocídio que teve na história. Morreram milhares de crianças. Milhares. E José e Maria fogem com Jesus pro... Não sei se foi para uma floresta, um escritor, Flávio José, e fala sobre isso. Sim. E seguindo as instruções do que o anjo do Senhor fala, vai para tal lugar, aqui, vai por aqui, porque se fosse ao contrário, também Jesus teria ido, mas assim, assassinado. Moisés foi assim. Moisés foi assim. José foi assim. Moisés foi faraó. Mandou matar todos os meninos. Sim. José também. Então, sim, biblicamente nós temos N casos. Rapaz, você está falando de algo que eu não tinha imaginado. Sim, toda vez que Satanás... O Leniel é muito estrategista, né? Mas ele realmente está se passando um enganador perfeito, porque ele bota Deus no meio. E eu detesto gente que consegue botar Deus no meio de engano. Esses caras são piores do que o diabo, e vou te contar por quê. Porque diabo a gente expulsa. Sai, em nome de Jesus, o bicho sai. Né? Você sabe que eu sou crente, eu acredito em Jesus. Mas esse diabo aí, tipo Leniel, a gente não expulsa. Porque não é o diabo, é um ser humano sozinho, fabricando coisas e botando Deus no meio. Eu vou te explicar. Se a lógica do Leniel estivesse correta, ele vivesse nos tempos de Maria e de Jesus, ele ia processar Maria e Jesus, porque milhares de crianças morreram para Jesus nascer. Né? E na verdade foi uma tragédia. Deus mostrando assim, gente, olha como é que a humanidade é má, é perversa. Até quando Deus em pessoa veio nascer, o rei ordenou a morte de milhares de crianças, porque o rei não queria perder seu lugar para um futuro rei aí, né? Mas aí se Leniel estivesse lá na época, ele ia dar o coitadinho, ia querer a morte de Maria e de José, porque para o filho deles nascer, outras crianças tiveram que morrer, né? Ele ia querer também a morte de Moisés, porque para o povo dele ser libertado, o faraó ordenou a morte das crianças. Enfim, é isso que eu estou falando, que as pessoas ficam comovidas com as memórias que o Leniel está usando, mas ele traz uma memória aparentemente comovente para esconder o que ele faz. Porque, por exemplo, quando ele está falando isso, do negócio do diabo, ele está querendo dizer assim, que o filho dele foi morto pela diaba da Monique. E, na verdade, o diabo foi ele na vida do Henrique, nunca deu assistência ao menino. A Monique foi vítima de uma tragédia, exatamente igual a mãe daquelas crianças que tiveram que perder a criança para o Herodes e tiveram que perder as crianças para o faraó, né? Mas isso que eu estou falando, essa capacidade dele de inverter, de torcer a mente das pessoas, eu não vou nem falar que é diabólico, porque, igual eu te disse, diabo a gente expulsa. E o homem vai virar político fazendo essa confusão mental nas pessoas. Por que eu falo que isso é o ápice da perversidade? Porque o cara, ele está muito artista, né? Percebe-se claramente que o Leniel está se preparando para entrar na carreira política, ele está aprendendo mesmo a arte da oratória, no pior sentido do termo, a programação neurolinguística ou qualquer coisa dessas, né? Aí ele está se preparando para ser um político, aí ele fala coisas que conseguem chegar aos ouvidos dos desatentos. Porque vamos pegar esses exemplos que ele citou aí de verdade. Agora aqui quem vai falar é o pastor, que sou pastor também, né? Além das minhas funções de psicólogo, não sou psicólogo da Monique, e das minhas funções de professor de sociologia, eu também sou pastor. E aí, porque ele traz essa coisa para sensibilizar o coração das pessoas. Toda vez que o diabo quer agir, ele começa com as crianças. Mas, independentemente se é ação do diabo ou não, as crianças morreram e Moisés escapou.
crianças de 2 anos para baixo morreram e Jesus sobreviveu, porque quem cuida dessas situações é Deus, assim como o Henri infelizmente morreu, e eu não sou a favor da morte do menino Henri, pelo contrário, é uma tragédia. O que eu estou tentando chamar a sua atenção aqui é para o fato de que o Leniel pega essa história que sensibiliza todos nós, para quê? É para defender as crianças? Não, essa é que é a perversidade. Ele fala de criança, fala de morte de crianças, mas é para fazer a população, a opinião pública ficar contra a sua ex-esposa. Porque o que temos neste momento no Brasil, no sistema judiciário, vamos dizer, fluminense, é a justiça do Rio de Janeiro ajudando um ex-marido a tentar de maneira perversa contra a ex-esposa, cometendo uma violência que é muito frequente no Brasil, mas agora está cometendo essa violência licenciado pelo Poder Judiciário, que não quis investigá-lo, né? Porque se a professora Monique não conseguiu discernir os sinais como a Carol não conseguiria discernir no menino que ela achava que era dramático, que ela acha que era dramático, o filho dela, o Leniel teve informações do filho e não tomou uma medida contundente de falar assim: Monique, eu tenho muito carinho por você, mas eu preciso registrar isso aqui, eu preciso me resguardar como pai, já que a situação dele é achar que ela iria aplicar alienação parental. Se ele formalizasse isso tudo, não seria assim. E aí tudo bem, ele não teve atenção naquilo, o problema agora é ele querer punir a ex-esposa naquilo que ela não conseguia nem discernir. Porque até quando ela estava procurando especialista, eles falavam para ela: olha, os meninos ficam insatisfeitos, né? Os meninos têm ciúme da mãe. Enfim, o que eu estou mostrando é que ele vem com esse papo de criança, de comover todo mundo, mas o pano de fundo é se eleger politicamente e difamar, caluniar, injuriar e mentir em relação à sua ex-esposa. E isso é profundamente violento, isso é misoginia, isso é ódio contra a mulher, isso é ódio contra uma mulher inocente, só porque ela é uma mulher própria. Só porque ela está em outro relacionamento. Ah, como é que você sabe que o Leniel tinha esse ódio todo da Monique? Olha, esse mesmo pai que fala que o filho disse para ele que tio Jairinho dava uns abraços apertados, quem garante que esse cara não criava um clima para arrancar essas frases do menino? Porque esse mesmo menino que disse pro pai que tio Jairinho dava uns abraços apertados, também disse à mãe na sua última noite de vida: mamãe, eu vou cuidar de você durante o banho. Né? E esse mesmo pai que conseguiu do menino essa confissão de que o tio Jairinho dava um abraço apertado, foi o mesmo pai que dizia pro filho: olha, a bunda da mamãe é só sua e do papai. Que papo estranho entre um pai e um filho, né? E esse mesmo pai que disse que o filho relatou para ele que tio Jairinho dava abraço apertado, também era o mesmo pai que disse ao filho que mamãe tinha roubado o carro do papai, e era um carro comprado pelo dinheiro da professora Monique, pago por ela, e aí ela teve que ficar com o carro. Mas ele estava difamando a mãe para o próprio filho. Onde é que tinha amor nesse cara? Aí esse mesmo cara que tratava o menino desse jeito, falando mal da mãe para o próprio filho, falando de forma erótica em relação à mãe para o próprio filho, é o mesmo cara que vem agora ter dó de todas as crianças do mundo. Esses exageros amorosos escondem muitos fundamentalistas. E isso é que é a blasfêmia. É isso que a gente chama teologicamente de espíritos anticristo. É quando você fala do evangelho, mas no fundo aquilo tudo é para poder manchar a imagem de alguém, diminuir alguém, é deixar a Monique presa enquanto o Palumba se acha no direito de xingar quem ele quiser, é deixar a Monique presa enquanto o Leniel está ascendendo politicamente em cima do cadáver, da memória, da imagem do próprio filho e em cima da desgraça que ele está provocando na vida da ex-mulher. Né? É tampar o fato que ele fala assim: ai, Monique desejou minha morte, enquanto ele está executando a morte da professora Monique, uma vez que ele lutou pessoalmente para voltar para a cadeia, mesmo ele sabendo que ela jamais atentaria e nem deixaria ninguém atentar contra o filho deles. A gente precisa acordar para isso, gente. Mas para você ver como que essa coisa vai tomando contornos políticos, eu estou falando agora de questão política, porque o senhor Leniel vai sair candidato às próximas eleições, e talvez a Ana Carolina em São Paulo, e o Palumba aí também ajudando nessas coisas todas. Tem uma senadora, e aí eu vou falar aqui, porque essa gente toda que fala que não tem ideologia, são todos de ideologia cristã, conservadora, de direita. E o pior, né? Essa é a parte que eles falam: sou cristão conservador de direita. É aquele jeito paulistano de falar. Cristão conservador de direita, mas tem duas outras coisinhas: fundamentalistas bolsonarianos. Porque, não sei se você sabe,
o cara de quem o Leniel seria assessor é o 02 do Bolsonaro. Ele se falava assim, né? Veja vídeos anteriores dessa minha série que você vai ver lá as descrições do coronel Ailton Barros, né? Que foi expulso das Forças Armadas, mas estava aí cometendo crimes. E o Leniel seria o seu assessor político. E agora vai sair candidato. E o coronel já falou que Leniel continuava debaixo das asas dele, da proteção dele. Então são esses amigos. Cristão, conservador de direita, bolsonarista, fundamentalista. E eu não quero tirar você de Bolsonaro se você gosta de Bolsonaro. Eu só quero te chamar a atenção para uma realidade. E aí eu preciso acabar essa minha fala com a fala de uma senadora de direita. Uma senadora de direita, oposicionista do atual governo, do governo Lula. Mas olha que a pessoa pode ser de direita e honesta, e não de direita, amiguinha de Ailton Barros, amiguinha dessas pessoas que querem que a vida dela seja salva às custas da desgraça de muitas outras vidas, nem que essas outras vidas seja a ex-esposa que foi mãe maravilhosa do próprio filho. Veja a prudência, a sabedoria e a coerência de uma senadora de direita, a senadora Soraya Tronic, lá na CPMI dos atos do 8 de janeiro. Olha a coerência de uma mulher de direita. Isso sim a gente não vê no Leniel, não estamos vendo no Palumba, que quer o massacre cego de pessoas presas sem avaliar as situações, como Deus avaliou a situação da vida dele, deu a ele uma chance. Ele teve uma chance, a Ana Carolina entende que todo mundo erra, que todo mundo merece uma chance, mas eles querem que todo mundo que não seja da ideologia deles se lasque. Mas veja o que diz a senadora Soraya Tronic. Esse governo tem pouco tempo e eu sou da oposição, tem inúmeras críticas, mas é impressionante como o ex-governo não quer sair do palanque, não quer sair da mídia e continua nos provocando. Enfim, a viola no saco. Tá feio demais. Tá fora de parâmetro. Nós entramos no ponto do ridículo. Todos os dias a gente tem trabalhado para tirar as pessoas desse transe coletivo. E é muito triste ver brasileiros numa situação vexaminosa, vexatória, como aconteceu, como está acontecendo agora no STF, no julgamento. Momento em que advogados perdem a linha e passam a prejudicar os seus próprios clientes. Vocês conseguiram fazer assim algo que nós jamais imaginaríamos. E sim, hoje vocês são uma seita que nos envergonha, porque é chocante o que nós estamos vendo. E para terminar, eu quero destacar aqui a vergonha de parlamentares, de políticos, de pessoas usarem o nome de Deus, usarem a religião para fazer o que estão fazendo. Em nome de Deus, numa total falta de coerência das palavras com os atos, fazerem essa manobra vergonhosa, ardilosa, subreptícia no nosso país. Em nome de Deus, pastores, líderes religiosos dão conta de plantar ódio entre nós brasileiros. Quero dizer aqui que é tão difícil explicar o que está acontecendo no Brasil. Eu acredito nas instituições porque sim, sou conservadora, diferente desse povo que mente tanto. Leniel e Ana Carolina e Palumbo, aprendo aí com a senadora Soraya o que é ser conservador, e não conservadorista, que fica conservando as próprias imbecilidades às custas da destruição do resto da humanidade. Isso não dá, né? É nisso tudo que está envolvido o chamado caso Henri. Que Deus dê descanso a essa criança e que Deus livre a sua mamãe da cadeia, porque será, gente, que a professora Monique vai ter que morrer na prisão conforme é o desejo do Leniel, para a gente começar a ver que tem alguma coisa errada nessa gente que a acusa gratuitamente?
Pense nisso. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.